Bom, hemorragia é a perda do sangue devido ao rompimento de uma artéria venosa. Tipos de hemorragia. Eu tenho hemorragia que ocorre através de uma artéria, que é a saída intermitente do sangue, através de um rompimento da veia, que é a saída venosa, e através de cortes como capilar. Então, todos os tipos se tratam de uma hemorragia. A diferença da intensidade dela é pela quantidade de sangue que é perdido. E quanto maior o seu calibre. No caso, para ocasionar uma hemorragia, quando o sangue sai dos vasos. Eu tenho hemorragia externa e a interna. Dentro da hemorragia externa, o sangue visivelmente você enxerga durante o atendimento. Interna, a gente não consegue enxergar o sangue. A hemorragia interna normalmente acontece na região abdominal, tá? Essa é só uma imagem somente para mostrar para vocês aonde possivelmente pode ocorrer uma hemorragia interna. E a externa é esse modelo que vocês estão vendo, que é o que a gente vê. Sinais e sintomas de qualquer tipo de hemorragia: aumento da frequência cardíaca, agitação ou prostração, alteração na frequência respiratória, pele úmida e fria, transpiração excessiva, visão embaçada, desmaio e a boca seca. A pessoa está sofrendo de hemorragia, eu não posso oferecer um copo de água, tá ok? Cuidados de enfermagem. Manter o paciente sempre deitado em posição Trendelenburg, que é o que? Os membros inferiores elevados. Manter a área afetada mais elevada que o resto do corpo, manter o corpo aquecido, estancar a hemorragia, controlar os sinais vitais de 30 em 30 minutos ou enquanto houver necessidade. Hemorragia nasal, eu chamo de epístase. Manter o paciente sentado, cabeça inclinada levemente para trás, bolsa ou compressa gelada na região nasal e pressionar o local do sangramento. Tá? Posso colocar tuchos de algodão no nariz? Posso. Hemorragia no trato gastrointestinal, manter o paciente em decúbito dorsal, membros elevados, manter jejum absoluto, bolsa ou compressa gelada sobre a região abdominal, tá? Então, essa parte aqui, ó, que eu tô marcando para vocês em vermelho, isso é uma hemorragia, tá? Então, fica visivelmente, ó, leves manchas, por onde eu tenho um derramamento do sangue na parte interna. Hemorragia genital, coloca o paciente Trendelenburg, bolsa compressa gelada na região suprapública e realizar o tamponamento vaginal. Como que eu realizo um tamponamento vaginal? Com absorvente, fraldas, tá? Na verdade, não é entuchar lá dentro, para evitar risco de infecção. É apenas ajudar a conter essa hemorragia. Tá? Eu conheço a metrorragia, que ocorre devido ao quê? A um fluxo excessivo no útero. Choque, que vem a ser choque, professora, diminuição do fluxo sanguíneo. Se diminuiu o fluxo sanguíneo, diminuiu por algo está acontecendo que não está legal. Então, nós temos a transformação de choque. Só que dentro do choque, nós temos tipos de choque, que é isso que vocês têm que se atentar. Anotem, peguem papel e caneta. Temos 3 tipos de choques inicial, que é para vocês entenderem: choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque distributivo. Choque hipovolêmico é a característica do volume vascular menor do que o espaço vascular. Exemplo, eu tenho uma hemorragia, vai me ocasionar o quê? Uma desidratação. Choque cardiogênico, insuficiência do bombeamento do coração. Exemplo, o nome dele eu chamo de choque cardiogênico. O distributivo é um choque que ele vai associar 3 ou mais tipos de choque junto. Então, eu chamo de choque distributivo. Tem o choque hipovolêmico, que é o quê? Eu tô diminuição do volume, tranquilo? Então, os cuidados de enfermagem relacionados à diminuição do volume, a monitorização do paciente, tá? Principalmente do volume hídrico, administração segura de líquidos e medicamentos prescrito e registrado, identificar possível complicação de reposição hídrica, possivelmente o paciente, a posição adequada é Trendelenburg, observar os seguintes parâmetros: frequência cardíaca, o ritmo cardíaco, pulso, a pressão e os sons pulmonares, tá? E balanço hídrico também. No choque cardiogênico, altamente você já vai entender. Tá faltando oxigênio aonde? No coração, ou seja, então diminuiu o sangue.
Então, eu tenho monitorização hemodinâmica e cardíaca desse paciente, administração segura e exata dos líquidos e medicamentos intravenosos, proteção da pele. Como que é a proteção da pele? Aquecer esse paciente. E avaliação da função respiratória desse paciente. Eu, dentro do choque séptico, que é aquele choque que vocês ouviram falar, que o paciente fica contaminado no hospital, então eu tenho o quê? Tenho ele em 3 fases. A primeira fase é que não é risco de morte. Começa com uma febre, uma taquicardia leve, uma tosse, uma secreção, aumento da frequência respiratória. É medicado e liberado depois de uns dias. Depois eu tenho ritmo 2, que a infecção ela evolui, mas não é mais qualquer tipo de medicamento, tá? Que vai resolver. Dificuldade de urinar, sono, desidratação e a desorientação. É normal quando a pessoa está em choque séptico, principalmente em unidade hospitalar. Causas: bactérias, vírus e fungos. Qualquer tipo de choque. Principalmente choque séptico. O choque séptico, ele eleva para a terceira fase. Dentro da primeira, evoluiu para a segunda, da segunda para a terceira. Ele entra como? O paciente pode até ficar em coma, queda da pressão arterial e os rins param de funcionar. Rim parou de funcionar, o que acontece com o meu corpo? Acertou quem falou que pode chegar a óbito, porque é exatamente o que acontece. Choque séptico, cuidados iniciais e principais de enfermagem, monitorar sítios de punção. O que são os sítios de punção? Os acessos, tá? Incisões cirúrgicas, sondas urinárias, feridas traumáticas ou úlcera por pressão. E observar todos os sinais de infecção, realizar todo o procedimento invasivo com técnica séptica, após cuidadosa higienização das mãos, comunicar alterações da temperatura corporal, administração de medicamento com segurança. Choque neurogênico é decorrente de uma lesão medular, levando à perda do tônus simpático, interrompendo o estímulo vasomotor, ocasionando intensa vasodilatação periférica subsequente, uma diminuição do retorno venoso com queda do débito cardíaco, ou seja, teve uma hemorragia ocasionada por uma possível fratura ou deslocamento. Esse tônus, o simpático e o parasimpático, vocês lembram dele? Ele ocasiona uma confusão através do quê? Da pressão da medula. Então, vai parar de circular sangue naquela região. E ocasionando o quê? Um débito cardíaco, uma baixa. Tem o choque neurogênico, né? Cabeça. E oxigênio. Então, tá faltando oxigênio em alguma parte da cabeça. Cuidado de enfermagem, imobilização, aplicar meias de compressão elástica, administrar heparina de baixo peso molecular, conforme prescrição. Essa parte da heparina, vocês podem deixar, que foi uma cópia que eu fiz da internet, mas essa parte de administrar heparina, coloquem administrar anticoagulante, conforme prescrição médica, tá? Evitando formação de trombos, porque o anticoagulante ele tem essa função. Ele vai manter a cabeceira do leito de 30 graus, em média, para evitar o choque neurogênico, quando o paciente está recebendo anestesia peridural. Choque anafilático é aquele choque, a anafilaxia ou reação anafilática é uma reação alérgica grave, potencialmente fatal, desencadeada por diversos agentes como drogas, alimentos, venenos de alguns animais e até mesmo alguns medicamentos em si, tá? Não só alimentos. Que é o que? A famosa alergia. Sabe quando você come aquele chocolate de amendoim, você fica todo empolado, come aquele camarão na beira da praia, começa a coçar a sua garganta? Estamos entrando em início de choque anafilático, reação alérgica. O choque anafilático, os cuidados de enfermagem é avaliar e comunicar a existência de alergias ou reações prévias aos antígenos, orientar os pacientes quanto à carteirinha de identificação da alergia que ele precisa ter, avaliar ritmo para reações alérgicas e contrastes administrado. Vamos supor a pessoa vai fazer, você trabalha numa tomografia, ela vai fazer uma tomografia computadorizada. E aí ela precisa receber contraste. Você vai perguntar para ela, é alérgica a camarão? Se você perguntar, é alérgica a iodo, ela vai falar, nunca tomei. Mas você vai perguntar, é alérgica a camarão? Ela vai dizer, sou. Então ela vai fazer uso do contraste sem iodo. Por quê? Se eu colocar o contraste com a base de iodo numa pessoa que é alérgica a camarão, ela pode virar óbito no momento do exame.
Observar a coloração da pele, sudorese, respiração rápida, nível de consciência, edema e manter o paciente sempre aquecido. Galerinha, esses são os tipos de choque. Estou colocando os links de alguns vídeos para vocês se atentarem e perceber a qualidade deles, tá bom? Obrigada.